Você já parou para pensar no impacto de descobrir uma traição e, em vez de apenas confrontar, transformar essa dor em uma arma capaz de abalar duas famílias inteiras? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo, e as consequências foram muito mais profundas e inesperadas do que eu poderia imaginar. Meu nome é Letícia, tenho 42 anos, e durante 18 longos anos de casamento assumi o papel da esposa dedicada, cuidava da casa, criava nossos filhos e ainda trabalhava meio período para ajudar nas contas da família. Roberto, meu marido, era um executivo de uma grande empresa e fazia questão de repetir, em todas as oportunidades, que ele era o verdadeiro provedor de tudo. E eu aceitava o lugar que ele havia me colocado, até o dia em que descobri que todo o nosso casamento não passava de uma mentira, sustentada por traição e desrespeito. E foi nesse dia que a Letícia submissa deixou de existir. No lugar dela nasceu uma mulher que vocês jamais vão esquecer. Até então, minha vida seguia um roteiro previsível, quase como um relógio suíço. Roberto saía cedo para o trabalho, eu levava nossos 2 filhos, Marina, de 16 anos, e Pedro, de 13, para a escola. Passava o dia ajudando na clínica veterinária da minha amiga até às 3 da tarde, depois buscava as crianças e cuidava da casa. Nos fins de semana, enquanto ele se divertia jogando golfe com os amigos, eu ficava responsável por organizar almoços de família ou levar nossos filhos aos compromissos. Era uma vida aparentemente confortável, estável, previsível e, acima de tudo, segura. A rotina parecia ensaiada. Ele chegava por volta das 8 com as mesmas justificativas: trânsito, reunião que se estendeu, cliente difícil. Enquanto o jantar saía, a TV ficava de fundo e o celular nunca saía da mão dele antes de dormirmos, e nos fins de semana a exaustão aparecia para a família, mas nunca para o golfe com os amigos. Não havia motivo visível para desconfiança. Aos olhos dos vizinhos, éramos o casal exemplar. Com casa bonita no condomínio e filhos educados, com gestos de carinho suficientes, presentes nas datas certas e estabilidade financeira que, para muita gente, define um casamento sólido. A única fissura na fachada perfeita estava no jeito como ele passou a blindar o celular. Antes largava em qualquer canto, mas nos últimos 2 anos andava com o aparelho colado à mão, até no banheiro, trocando respostas claras por frases vagas como "é coisa de empresa", enquanto eu atribuía tudo ao estresse da nova função e às responsabilidades extras. A virada aconteceu de forma inesperada numa terça-feira de março. Ele esqueceu o celular em casa, algo que nunca ocorria, e o aparelho tocou sem parar na mesa da cozinha enquanto eu preparava o almoço, até que, depois de meia hora de insistência, atendi e comecei, sem saber, a puxar o fio que desmancharia toda a mentira. A frase atravessou o ar como uma lâmina: "Roberto, amor, você sumiu, estou morrendo de saudades, quando você vem me ver? Não aguento mais fingir em casa que está tudo bem", dita por uma voz feminina, íntima e urgente do outro lado da linha, colocando em cena um choque imediato que é típico de boas viradas de suspense e narrativa. Por um instante, tudo congelou, e então, com a voz embargada, saiu: "Ele esqueceu o celular em casa, com quem eu falo?" Veio o silêncio e, depois, desculpa antes da ligação cair, enquanto as mãos tremiam e o aparelho voltava para a mesa, um uso clássico de interrupção e ritmo para elevar a tensão da revelação. 18 anos de casamento, 2 filhos, uma vida erguida em conjunto, e, de repente, a constatação do caso extraconjugal fez o chão sumir, abrindo espaço para o colapso seguido pela raiva que impulsiona o motor dramático, a necessidade de descobrir tudo, do primeiro fio até a última peça do quebra-cabeça, exatamente como recomendam estruturas de hook, hold e payoff para manter o público preso à investigação. Não bastava encarar Roberto, a urgência era medir o tamanho da traição, quando começou, até onde ia e, principalmente, quem era a mulher por trás da ligação. Uma mudança de postura que troca o impulso por método e prepara o terreno para o confronto com menos emoção e mais estratégia. Ele chegou mais cedo naquele dia, claramente aflito pelo celular perdido, vasculhando a casa de ponta a ponta até soltar um "você viu meu celular?", ao que respondi, firme: "Está na mesa da cozinha." Tocou bastante. Uma mulher ligou, disse que estava morrendo de saudades, e o sangue escoou do rosto dele, típico início de tentativa de minimizar e inverter a narrativa. Vieram as explicações prontas: colega de trabalho, mal-entendido, drama de prazo, recursos clássicos de manipulação que negam fatos, minimizam sentimentos e tentam fazer a outra parte duvidar da própria percepção.
mas a Letícia de antes não estava mais ali para aceitar versões convenientes. Olhei firme e, sem elevar a voz, devolvi a única pergunta que importava. Roberto, em 18 anos de casamento, nunca menti para você. Consegue me oferecer o mesmo respeito, um gesto típico de virada de arco, quando o personagem deixa de reagir e passa a conduzir a cena. Ele insistiu na narrativa da colega de trabalho e, naquela noite, deitou ao meu lado como se nada tivesse acontecido, mas a linha foi cruzada e a dinâmica mudou, a antiga versão de mim não existia mais, e a história agora exigia ação consciente, não mais passividade. Nos dias seguintes, abracei o papel de investigadora. Com o número salvo, apliquei método e organização, as mesmas habilidades usadas por anos para gerir casa, escola e família, agora direcionadas a mapear a origem da ligação e descobrir quem era a mulher por trás dela, um avanço coerente no arco de transformação. O número me levou a um nome: Vanessa Cardoso Silva, 35 anos, arquiteta. Uma busca rápida nas redes revelou uma mulher atraente, bem-sucedida e, o detalhe que virou a chave, casada com um advogado chamado Maurício Silva, presente em fotos constantes ao lado dela. A primeira conclusão foi óbvia, ela também traía, mas a segunda foi estratégica. Tudo indicava que o marido dela não fazia ideia do que estava acontecendo, um ponto de alavanca perfeito para o que viria a seguir. Por 2 semanas, observei Roberto com precisão clínica. As desculpas se encaixavam em um padrão estável: reuniões às terças e quintas, almoços de cliente às sextas, uma rotina cuidadosamente montada para sustentar a traição sem ruído, exatamente como comportamentos repetidos que consolidam um enredo oculto. Segui os passos dele como em um filme. Nas terças e quintas, estacionava 2 quadras antes de casa e seguia a pé até um apartamento a 3 quadras, praticamente na nossa vizinhança. Nas sextas, o padrão era encontro em um hotel no centro, a confirmação física de uma rotina planejada para esconder a traição. Quando decidi olhar os extratos do cartão corporativo, que sempre chegavam em casa por praticidade, o enredo financeiro saltou aos olhos: hotéis, restaurantes caros, e até uma joalheria com a compra de um colar que nunca apareceu no meu pescoço, um trilho de gastos que, entre leros domésticos, costuma ser o fio que puxa toda a teia. Em vez de me quebrar, cada pista me fez mais focada. A dor virou direção e a direção virou plano. A segunda fase era clara: chegar até Maurício, o marido de Vanessa, e transformar evidências em estratégia, como manda a lógica de suspense psicológico bem amarrado. Mapeei os hábitos de Maurício e identifiquei um restaurante pequeno, perto do escritório, onde ele almoçava com frequência e era claramente um cliente regular, um cenário ideal para observação discreta dentro da lógica de narrativa investigativa. Numa quinta-feira, fui até lá com aparência mais formal. Inventei uma reunião desmarcada e sentei perto dele. A primeira impressão confirmou o perfil: educado com os garçons, postura gentil e atenta, atributos que ajudam o público a empatizar com o personagem-alvo antes da revelação. No meio do almoço, ele atendeu 2 ligações, da filha, pedindo dinheiro para a excursão, e da esposa, avisando que chegaria tarde por causa de um cliente importante, um detalhe cotidiano que aumenta a ironia dramática ao contrapor afeto e mentira em tempo real. Ver aquilo acendeu uma mistura de pena e indignação. Ele merecia a verdade tanto quanto quem narra a história, mas a abordagem direta daria menos resultado do que uma estratégia baseada em evidências sólidas e timing narrativo. Voltei para casa decidida a montar um dossiê: mensagens, fotos, horários e recibos, aproveitando a confiança descuidada de Roberto, um erro comum de quem se sente seguro na própria mentira, para transformar vestígios em prova. As provas estavam todas lá: mensagens de texto armazenadas no celular e fotos dos 2 salvas na nuvem compartilhada da família, registros digitais que, quando coletados e preservados corretamente, funcionam como evidência documental robusta. Nas conversas íntimas, ele rebaixava nosso casamento à conveniência e me rotulava como boa mãe, sem ambição, enquanto ela desabafava sobre o tédio conjugal com um marido previsível, compondo o quadro emocional típico que antecede decisões impulsivas em relações extraconjugais. A faísca veio quando os 2 passaram a discutir fuga, ele condicionando tudo à promoção que estava para sair, ela à maioridade da filha, sementes de antecipação que funcionam como foreshadowing de um clímax inevitável. Foi nesse ponto que o plano se definiu: não bastava expor a traição, era preciso garantir um payoff proporcional à humilhação.
convertendo cada pista em consequência, a própria lógica de hook, hold e payoff aplicada ao desenho da vingança. Organizei 3 semanas da chamada Operação Verdade, capturei screenshots das mensagens, reuni fotos dos encontros que registrei seguindo os dois, guardei comprovantes de gastos. E incluí até gravações de ligações feitas do home office, um pacote de evidências digitais com coleta e preservação pensadas para resistir a questionamentos. Em seguida, montei um dossiê para o Maurício, além das provas da traição. Inseri trechos onde Roberto ridicularizava como corno manso, compondo um quadro completo que unia fatos e contexto emocional para fortalecer o impacto da revelação. A peça-chave, porém, foi confirmar que Roberto aguardava uma promoção para pedir o divórcio, algo que ele repetia nas mensagens com Vanessa para garantir vantagem financeira, um detalhe perfeito de timing para acionar o clímax da história na hora certa. A promoção seria anunciada em uma festa corporativa na sexta seguinte, um cenário perfeito de clímax público para maximizar o impacto dramático do confronto e o timing da revelação. Antes disso, telefonei para Maurício no escritório, adotei a capa de advogada e marquei um encontro para a quinta, criando a preparação imediata do incidente que antecede o clímax e alinha timing e causa-efeito na narrativa. Ele chegou ao café pontualmente às 3, visivelmente apreensivo, e a primeira reação foi prática. Quis saber se Vanessa estava sendo processada ou se havia problema com algum cliente, um uso de cena de café como espaço de tensão contida que prepara a epifania do personagem. Maurício, falei enquanto deslizava a pasta pela mesa, sua esposa não está sendo processada. Sua esposa está traindo você há pelo menos 6 meses. O choque veio nos olhos dele exatamente como tinha vindo nos meus. Abriu a pasta, folheou as fotos, leu as mensagens, conferiu os comprovantes, e, a cada página, a cor do rosto ia sumindo. Quem é você? Perguntou depois de alguns minutos de silêncio pesado. Sou a esposa do homem com quem sua mulher está tendo um caso, e tenho uma proposta para você. Expliquei o plano com calma. No dia seguinte, na festa da empresa, Roberto receberia a promoção que vinha esperando. Provavelmente comemoraria, talvez até insinuasse mudanças em casa. Seria o momento perfeito para o confronto, público, inevitável e com todas as peças no lugar. Maurício, ainda atordoado, deixou a perplexidade dar lugar a uma raiva silenciosa e disse que toparia. Alinhei com ele. No exato horário em que eu confrontaria Roberto na festa, ele confrontaria Vanessa em casa, para que não houvesse rota de fuga nem versões combinadas. A festa da empresa aconteceu num hotel elegante. O Roberto, recém-promovido, circulava com uma taça de champanhe na mão, sendo cumprimentado a cada passo, e esperei até por volta das 9, quando a euforia começou a baixar, para chamá-lo a um canto afastado do salão. Roberto, preciso te contar uma coisa, comecei, mantendo a voz firme. Hoje à tarde, recebi uma ligação interessante do Maurício Silva. Esse nome lhe é familiar? O sorriso dele sumiu na hora, como se alguém tivesse apagado as luzes por dentro. Maurício é marido da Vanessa Cardoso. A arquiteta com quem você está tendo um caso há 6 meses. Ele tentou negar, mas o golpe veio direto. Ele me mostrou as mensagens de vocês. Todas elas. Inclusive aquelas em que você me chama de mulher sem ambição e reduz nosso casamento à conveniência. Letícia, eu posso explicar, ele tentou, agarrando-se à última tábua de salvação. Não precisa, Roberto. Porque neste exato momento Maurício está em casa mostrando para Vanessa as mesmas evidências que eu tenho aqui. Levantei o celular e mostrei a notificação que acabará de chegar, confronto concluído. Ela confessou tudo. Sabe o que é mais interessante, Roberto? Vocês dois acharam que estavam enganando 2 trouxas, mas, no fim, foram enganados por mim, deixei claro, invertendo o jogo e assumindo totalmente o controle da narrativa do confronto. A música seguia alta no salão, mas ele parecia isolado, perdido em outra dimensão, até soltar. O que você quer, Letícia, já sem o brilho da promoção no olhar. Quero que saiba que, diferente de vocês, não vou mentir nem esconder nada dos nossos filhos, eles vão entender exatamente por que o casamento acabou, anunciei, estabelecendo transparência como princípio e preparando o terreno para as próximas medidas. E tem mais, o Maurício é advogado especializado em divórcios, e agora ele é meu advogado também, completei, mostrando que o plano incluía respaldo jurídico e estratégia bem definida.
Por fim, todos os gastos que você fez com ela no cartão corporativo serão reportados à sua empresa, junto com as evidências do caso. Encerrei, apontando para a consequência profissional direta, típica de enredos em que a vida pessoal compromete a carreira. Ele empalideceu. Você não faria isso, sussurrou, como quem descobre que o clímax chegou e que não há mais volta possível. Já fiz, Roberto. O e-mail foi enviado para o RH da sua empresa há 1 hora. O uso indevido de cartão corporativo é justa causa para demissão. Você sabia? O celular dele tocou na mesma hora. Era Vanessa, a voz trêmula do outro lado. Ele atendeu na minha frente. Roberto, o Maurício descobriu tudo. Ele disse que sua esposa está bem aqui do meu lado. Completei, com a calma de quem já venceu, sim, Vanessa, eu estou aqui. Ele desligou devagar, e quando levantou o olhar, havia algo que eu nunca tinha visto nos olhos dele: medo. 18 anos de casamento, Roberto. 18 anos dedicados à nossa família enquanto você levava uma vida dupla. A Letícia submissa morreu no dia daquela ligação. Agora, você está diante de uma mulher que descobriu o próprio valor e que não aceita migalhas nunca mais. Já fiz, Roberto. O e-mail foi enviado ao RH da sua empresa há 1 hora. O uso indevido de cartão corporativo é justa causa para demissão. Você sabia? O celular dele tocou na mesma hora. Era Vanessa, a voz trêmula, desesperada. Ele atendeu diante de mim. Roberto, o Maurício descobriu tudo. Ele disse que sua esposa está bem aqui do meu lado. Completei, para que ela ouvisse: sim, Vanessa, eu estou aqui. Ele desligou devagar. Quando levantou o olhar, havia algo que eu nunca tinha visto nos olhos dele: medo. 18 anos de casamento, Roberto. 18 anos dedicados à nossa família enquanto você construía uma vida dupla. A Letícia submissa morreu no dia daquela ligação. Agora, você está diante de uma mulher que descobriu o próprio valor e que não aceita migalhas nunca mais. Meus filhos sentiram o impacto do divórcio, mas quando tudo foi explicado com clareza e maturidade, sem culpas jogadas neles e com garantias de amor e rotina, veio o respeito. Preferiram uma mãe que defende a própria dignidade do que alguém que tolera desrespeito silencioso. Maurício e eu escolhemos a amizade, não um romance apressado. Ainda há feridas em cura, e a parceria, leve e honesta, ajuda a reconstruir o cotidiano, almoços ocasionais, conversas francas e a consciência de que reerguer a confiança demanda tempo e limites claros. Esta história não é sobre vingança por vingança, é sobre reconhecer o próprio valor e recusar aquilo que diminui, porque aceitar desrespeito não é virtude, é autodestruição. Se alguém está passando por algo parecido, há mais força aí do que parece, e o primeiro passo é não normalizar o que fere. Se a história tocou, vale se inscrever no canal, deixar o joinha e contar nos comentários. Teria coragem de fazer o que foi feito aqui? Até a próxima!